Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 2, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Domingo, ler com oração Lucas capítulo 5, versículo 5, que diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Exemplos práticos de fé. Para finalizar, vamos definir de maneira prática o que significa guardar a fé. Em Hebreus lemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica de fé. Mas como experimentamos isso na prática? Em nossa experiência, fé é receber tudo o que Deus é, o que Ele planejou e fez por nós. Quero dar uma definição prática da fé. Fé é nossa reação diante do falar de Deus. Deus fala e nós agimos baseados na palavra de Deus. Um exemplo disso é Abraão, considerado o pai da fé. Quando foi chamado por Deus, sua fé era pequena e vacilou várias vezes. Mas Deus falava com ele continuamente, e toda vez que Deus falava, ele reagia, e sua fé aumentava. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, versão atualizada, revista e corrigida. Quero definir as 4 fases da nossa fé. Primeiro, Deus nos fala a sua palavra e nós ouvimos. Quando ouvimos, cremos. E quando cremos, recebemos. Mas não ficamos só na teoria. Em seguida, nós agimos baseados na palavra que ouvimos. Portanto, a fé é ouvir, crer, receber e agir. Podemos ver o exemplo disso no episódio em que Jesus andou sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus, acharam que se tratava de um fantasma. Depois que viram que era o Senhor, Pedro lhe disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículos 28 e 29. Aqui temos um exemplo de fé. Quando Jesus disse: Vem, Pedro ouviu, creu, recebeu, saiu do barco e andou sobre as águas. Isso é fé. Quando ouvimos, cremos, recebemos e agimos baseados na palavra de Deus, milagres vão acontecer em nossa vida. Queridos leitores, muitos de vocês ouviram, creram e receberam, mas ainda não saíram do barco. Eu gostaria de desafiá-los a sair do barco, mas não saiam por acharem que vai dar certo, e sim porque ouviram o Senhor lhes dizer: Vem. Se você orar: Senhor, eu quero combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Senhor, dá-me uma palavra. Certamente o Senhor falará e dirá que você precisa sair do barco. Não busque uma resposta do Senhor apenas para ouvir e tomar conhecimento. É preciso ouvir, crer, receber e tomar uma atitude. Diante do falar do Senhor, você precisa sair do barco. Se fizer isso, experimentará um milagre em sua vida. Acontecerá algo sobrenatural, fora deste mundo, algo de outra dimensão. Em outra ocasião, Pedro teve outra experiência de ouvir, crer, receber e agir conforme a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 5. Pedro havia trabalhado toda a noite e nada havia pescado. Contudo, ele teve fé nas palavras do Senhor. Mas sob tua palavra eu lançarei as redes. Isso é fé. Você pode ter tentado de tudo nos últimos anos, mas nada deu certo. No entanto, certo dia, o Senhor lhe fala uma palavra especial, então você diz de forma sincera: Senhor, tentei por anos e nunca deu certo. Mas uma vez que tu falaste comigo hoje, sob tua palavra eu vou tentar. Isso é fé. Fé não depende de ter dado certo ou errado antes. Fé é ouvir, crer, receber o falar de Jesus e agir. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Versículo 6. As redes se rasgavam de tantos peixes que apanharam. Guardar a palavra, guardar a fé, é ouvir, crer, receber a palavra do Senhor e praticá-la, agindo de acordo com sua palavra. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Esse é o testemunho de um homem de Deus, de um bom ministro de Cristo Jesus, de alguém que é um modelo para todos nós, de alguém que viveu o mistério da piedade, manifestou Deus na carne. Mas saiba que a experiência de Paulo não foi só para ele, é para você também. Jamais diga que essa palavra não é para você. Você é alvo dessa palavra profética, afirmando que você é um vencedor e que está combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé. Não sabemos se haverá tempo para concluirmos nossa carreira. Entretanto, o importante não é se você já ganhou a guerra, e sim se ainda está na luta. Quando o Senhor voltar, se você ainda estiver na luta, ainda estiver combatendo, então será um vencedor. O importante não é se você já cruzou a linha de chegada, e sim se você ainda está correndo. Quando o Senhor voltar e o encontrar correndo, ainda que sejam apenas as voltas iniciais, você será um vencedor. O importante não é se você já guardou toda a fé objetiva, e sim se você guardou o que ganhou. Quando o Senhor voltar e vir que você guardou o que Ele lhe confiou, você será um vencedor. Que naquele dia todos proclamemos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que um cristão vencedor deve fazer ao ouvir a palavra do Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.